teste farmacogenético, já ouviu falar? Teu médico te pediu e tá na dúvida se faz ou não? Quer fazer para saber qual é que é desse teste? Hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre ele. Antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Que um paciente procura um atendimento com um psiquiatra e ele tem um diagnóstico, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, o médico vai determinar o tratamento medicamentoso a partir da avaliação clínica. E ele vai determinar através da experiência dele com as medicações, com a história familiar desse paciente, com a história desse paciente com outras medicações, qual que é o melhor tratamento de acordo com os sintomas naquele momento. Só que muitas vezes, muitos pacientes não respondem à medicação. Ou respondem parcialmente, ou respondem, mas tem muito efeito colateral e a gente não tem como prever como e quando isso vai acontecer. Então a gente acaba fazendo uma tentativa e erro. E o teste farmacogenético surgiu com a ideia de melhorar essa assertividade na escolha dos medicamentos, na escolha da medicação para depressão, na escolha da medicação para o transtorno bipolar. Só que não é tão específico assim, porque o que o teste faz? Primeiro que o paciente normalmente faz ou um teste de sangue ou então um raspadinho na bochecha e eles analisam através dos genes, principalmente o citocromo P450, que é uma rede de enzimas do nosso fígado que faz o metabolismo das medicações e aí determina a resposta a cada medicação. Quando eu consigo saber como funciona o metabolismo dessa pessoa, eu consigo determinar uma forma um pouco melhor como é que vai responder uma medicação. Só que não é só isso. Se fosse só isso era ótimo, porque aí a gente faria teste para todo mundo e saberia exatamente qual medicação usar. Diversas coisas interferem na resposta a uma medicação. Por exemplo, se a pessoa toma com ou sem alimentos, se ela toma outras medicações, qual que é a idade, qual que é o gênero, qual que é a massa corporal. Então, diversas coisas interferem nessa resposta. Mas a gente consegue determinar com esse teste como que é o metabolismo para a medicação dessa pessoa. Então, a gente divide normalmente em 4 grupos. A gente tem os metabolizadores normais, que eles não têm nenhuma alteração. Então, eles vão tomar a medicação de acordo com o que está na bula e a resposta deles vai estar usualmente como está na bula. Aí a gente tem os metabolizadores ultra rápidos, que são pessoas que metabolizam rápido demais a medicação. Então, muitas vezes, elas precisam de doses muito maiores daquela que está na bula para poder ter uma resposta, por exemplo. Temos também os metabolizadores intermediários, que eles vão responder de forma diferente dependendo da medicação. E ainda os metabolizadores lentos, que são aqueles pacientes que têm muito efeito colateral com as medicações, mesmo com doses mais baixas, que não respondem à medicação, porque a medicação fica ali muito tempo, muitas vezes sem resposta no organismo. O teste nos ajuda a dividir essas pessoas de acordo com esse metabolismo. Só que com as medicações a gente consegue perceber isso também. Só que aí às vezes a gente tem que ficar trocando 1, 2, 3 vezes de medicação. Quando que a gente vai acabar usando o teste farmacogenético? Em pacientes que a gente já tentou algumas medicações e não teve resposta, ou pacientes que têm efeitos colaterais intoleráveis. E aí a gente vai fazer o teste, até porque ele é um teste caro, ele custa entre 4 e 5 mil reais, dependendo do laboratório, dependendo de quantas medicações ele vai avaliar. Então não é um exame que está acessível para todas as pessoas. Então a gente vai pedir em casos muito específicos. E também assim, não é que vai lá vir, tem que usar tal medicação com tal dose. Ele vai sugerir. A avaliação clínica, a experiência do psiquiatra, ela é muito importante para também interpretar o teste e saber avaliar qual que vai ser a indicação. Lembrando que se tu tá tomando uma medicação, tá funcionando, não precisa fazer o teste para ver qual que tem outra medicação melhor. A resposta clínica ainda é o melhor norteador que a gente tem do resultado do tratamento. Espero que eu tenha tirado tuas dúvidas. Se ficou alguma coisa, escreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha esse vídeo para mais pessoas terem acesso a essas informações.